200 anos de imigração germânica, é até difícil estimar o legado que os colonizadores deixaram ao país. No século XIX, as principais colônias se estabeleceram em São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Entre os cerca de 250 mil imigrantes, um foi chamado de Príncipe dos Observadores da Natureza. Morando na colônia Blumenau, com uma estrutura muito precária, um microscópio muito rudimentar e a luz de vela, ele conseguiu publicar mais de 200 trabalhos na Nature e na Science, que até hoje são as principais revistas da área biológica do mundo. Isso mostra a importância do legado de todo o trabalho dele. Ele era Fritz Miller, que veio viver na recém-fundada colônia de Blumenau, província de Santa Catarina. O ano era 1852. Ele é formado em filosofia e em medicina, portanto, um intelectual, né? E vem viver como um colono aqui. Isso, ele tem que derrubar a mata, plantar aipim, plantar verduras para sustentar a família, numa estrutura inexistente, né? Ao mesmo tempo, encontra essa floresta linda aqui. E que acaba instigando ele e ele vai se tornar no futuro um grande observador e escritor dessa natureza. E fez isso andando com os pés descalços na Mata Atlântica do Vale do Itajaí. A certa altura, foi convidado para ser professor de Ciências Naturais em Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis. E aqui em Desterro, chega às mãos do Fritz Miller um livro chamado A Origem das Espécies, do Charles Darwin, que é um dos livros mais importantes da história da humanidade. E a partir daí, tudo muda para o Fritz Miller. Fascinado, o naturalista começa a observar os crustáceos para testar a nova teoria. Isso aqui é uma craca, isso aqui é um camarão. E o Fritz Miller é a primeira pessoa no mundo que descobre que esses dois organismos têm o mesmo tipo larval, o que é uma evidência, portanto, que os crustáceos têm um ancestral comum, e isso é congruente com a teoria da evolução. Os estudos foram reunidos no livro Para Darwin, em que Fritz Miller apresenta uma série de argumentos a favor da teoria da evolução das espécies. O Darwin ele fica encantado com esse livro, ele paga a tradução deste livro para o inglês, e aí começa uma intensa correspondência entre o Fritz Miller e o Charles Darwin. E é nessa época, né, que o Darwin dá esse apelido muito carinhoso para o Fritz Miller de o Príncipe dos Observadores. E essa correspondência vai durar até a morte do Darwin. Vai durar até a morte do Darwin em 1882. Tudo isso chamou a atenção do Museu Nacional no Rio de Janeiro, referência na produção científica no Brasil Império. Fritz Miller foi contratado para o cargo de naturalista viajante. Ele já estava com 54 anos e só então teve condições financeiras para se dedicar exclusivamente ao que mais gostava de fazer: pesquisar a fauna e a flora de Santa Catarina. É deste tempo quando volta a viver em Blumenau um dos principais trabalhos de Miller. Ele observou que essas borboletas, que são espécies e gêneros diferentes, elas têm um padrão de coloração muito parecido. E todas essas borboletas têm um gosto muito amargo para as aves. Isso evita que elas sejam predadas. Os cientistas modernos chamam esse fenômeno de mimetismo milleriano em homenagem a Fritz Miller. O naturalista dos pés descalços nunca retornou à Alemanha. Morreu aos 75 anos. Está enterrado ao lado da mulher e das filhas no cemitério luterano de Blumenau. Mas o legado do Príncipe dos Observadores segue vivo. Coisas são tão simbólicas da imigração alemã como as casas em Enxaimel. Elas são o legado arquitetônico dessa história. Mas quando veio a Segunda Guerra Mundial, qualquer referência à Alemanha passou a pegar mal também por aqui. E o Enxaimel caiu no esquecimento. Até falar em alemão, costume entre os descendentes, passou a ser reprimido pelo governo de Getúlio Vargas. Chegou ao ponto que não se sabia mais nada de como fazer uma casa dessas. Aí o senhor decidiu que queria fazer uma casa. E como é que fez? Eu tive que recorrer a um alemão e ele nos trouxe aqui livros e ferramentas para a gente fazer da forma correta.
E o quanto é complexo construir e montar uma casa em Chainel? Ó, para comparar, na Alemanha, um curso técnico equivalente à carpintaria de enxaimel leva em torno de 3 anos a formação. Mão amiga. Emenda de câmbio. Emenda francesa. Espiga com pilha. Em Blumenau, a família Folles trabalha no resgate da técnica construtiva criada na Alemanha da Idade Média, só com madeiras encaixadas, sem o uso de pregos. Eles já fizeram 50 casas nos últimos 15 anos. É como um grande jogo de quebra-cabeças. Todas as peças são numeradas e marcadas para justamente você identificar onde vai, em que conjunto que ela vai e como ela vai ser montada. A Rota do Enxaimel, na cidade de Pomerode, perto de Blumenau, concentra o maior acervo desse estilo arquitetônico no Brasil. E se depender dos olhos, ele vai se espalhar por aí. O negócio é fazer o enxaimel renascer. Sim, resgatar isso de forma ampla. É difundir mais o enxaimel, é fazer ele crescer novamente, como era nos tempos antigos. Tem coisas que são feitas do mesmo jeito há muito tempo. A arte secular de soprar uma bola incandescente de vidro é uma delas. Chegou ao Brasil pelo Vale do Itajaí com cristaleiros alemães. O legado segue vivo nesta fábrica em Pomerode, com a habilidade de sopradores como o Denis. Quanto fazer cristal é tradição da sua família? Isso veio do meu avô, passou por meu pai, do meu pai passou por meus tios, meus primos, e eu sou o último da linhagem. O último vidreiro. Vamos ver se o meu filho vai seguir essa carreira também. O que a gente faz é arte. Uma arte coletiva, com muitas habilidades, né? Exige concentração. Se faltar concentração, a gente perde a peça, né? Não se forma um soprador de cristal da noite para o dia. Menos ainda de um minuto para o outro. Bem difícil você conseguir. Um exemplo é você pegar uma vela, acender ela e ficar soprando, que a chama deite e não se apague. Isso é tentar soprar uma peça. Os sopradores dão forma ao bojo de copos e taças. Gambistas habilidosos fazem as hastes e os pés. As peças vão para um forno, onde a temperatura é regulada. Aí entra o talento dos lapidadores. Todo o processo do cristal artístico leva até 4 horas. E eu amo demais. É a profissão que mais, assim, ó, eu não tenho muitas palavras, mas me deu uma família, eu consegui uma casa, criar tudo que eu tenho graças ao cristal. O cristal me deu tudo para mim. E eu não me vejo sem o cristal. Nossos antepassados aprenderam, passaram para nós e agora a gente tem o privilégio de passar essa chama para o restante, né? Para o pessoal mais novo. Esta historiadora conta que os imigrantes que vieram para a colônia de Blumenau tinham conhecimentos que ajudaram no desenvolvimento da região. E foi assim também em outros povoamentos alemães pelo país. Vieram oleiro, carpinteiro, o veterinário, o médico. E, naturalmente, no primeiro momento, o que eles desenvolveram? Ser o colono, lidar com a terra, a sua subsistência. A partir do momento que eles vencem essa etapa, eles passam a pôr em prática aquilo que sabiam fazer. E estes saberes são os embriões das nossas cidades e das nossas empresas. Foi o que aconteceu em Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina, quando 3 amigos descendentes de imigrantes juntaram forças. O meu pai, seu Ego, era um bancário, mas com cabeça de administrador. Ele conhecia o seu Geraldo, um mecânico de mão cheia. E o seu Verna era um amigo eletricista na cidade. Um dia os 3 num bar, no final do expediente, conversando, não tinha cerveja gelada. O motor ia demorar 3 dias para vir de São Paulo. Tá aí, vamos fazer uma fábrica de motores? Mas tinha um problema. Como fabricar motores elétricos numa cidade que vivia basicamente da agricultura? O modelo veio da Alemanha.
criaram uma escola para ensinar os filhos de produtores rurais e de comerciantes. Os 3 fundadores iam nas escolas municipais e convidavam os alunos para vir no segundo turno para aprender elétrica, mecânica e eletrônica. Assim, formar as pessoas. Eu fui aluno da primeira turma. A Estela fez o curso de eletrotécnica. Foi a primeira da turma de 98. Na minha época eram só 4 meninas e agora, olha só, temos várias meninas. Está muito diferente, está muito legal. Agora ela é gerente de projetos internacionais. Aquela menina está viajando bastante agora, né? Sim, eu posso dizer que aquela menina que sonhava em viajar o mundo, hoje está viajando bastante como engenheira. Essa relação íntima com a Alemanha, principalmente no início, foi fundamental para moldar o nosso modelo de gestão e formação de pessoas, para o nosso desenvolvimento tecnológico e também o nosso desenvolvimento de mercados. Para todo mundo, um ótimo fim de semana e até o próximo programa.